Vamos conversar sobre o texto de 2 Samuel, capítulo 13. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 13. Segundo Samuel, capítulo 13. Nós temos conversado aqui sobre a história de Davi. Já temos nos dedicado a esse tema há alguns meses. Durante essa semana, enquanto conversava com um colega de ministério, ele me viu lendo um comentário sobre 2 Samuel, e ele falou para mim: Thales, você ainda está falando de Davi? Larga o moço, homem. Já falou demais sobre ele. Mas a história de Davi ainda está longe de ser plenamente esgotada por nós. E admito que, apesar de ser encantado com a história de Davi, apesar da história de Davi me empolgar, a história dele também me assusta profundamente. Porque Davi foi um homem muito crente, muito piedoso, muito dedicado, muito apaixonado pelo Senhor, mas ele sofreu e sofreu profundamente, especialmente dentro do ambiente familiar, em virtude das péssimas escolhas que ele fez em vida. Então, a história de Davi me empolga, mas também me assusta. E esse texto é um dos tristes registros de eventos que ocorreram com Davi e com a família que ele constituiu. Então peço a sua atenção para acompanhar a leitura. Eu vou ler significativa parte do capítulo 13 de 2 Samuel. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Ele gostava da sua meia-irmã. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei, não me dirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar. Tem vergonha de falar, né? Amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar, sua irmã: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera, e os levou a Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha?
e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Amnon: levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Não cometa 2 pecados contra mim. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o seu moço que o servia e disse: deita fora esta, e fecha a porta após ela. Trazia Tamar uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. E só. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava Amnon, por este ter forçado a Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia, peço que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? E insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Amnon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido. Quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Amnon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vô-lo ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho, quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes, e se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Amnon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Amnon. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aí vêm os filhos do rei, segundo a palavra de teu servo, assim sucedeu. Mal acabara de falar, chegavam os filhos do rei, e levantando a voz choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Até aí. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, diante dessa passagem, nós imploramos a tua graça e o teu perdão, porque somos pecadores. Ó Deus, muito pecado pode acontecer dentro de casa.
temos o potencial de fazermos coisas erradas, que ofendem o Senhor, que prejudicam outros, e eventualmente essas coisas podem acontecer dentro da nossa estrutura familiar. Ó Pai, pedimos perdão por nosso pecado e imploramos nesse momento a Tua bênção e a Tua graça no sentido de compreendermos algo, de extrairmos lições para nós a partir desse texto que aprove ao Senhor registrar a fim de servir para a nossa exortação e admoestação. É a nossa oração e nós dirigimos essa prece ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Como disse, a história de Davi me empolga demais, mas a história de Davi também me assusta demais. A passagem lida contém o registro de um episódio triste e altamente lamentável que envolveu Davi e a família que ele constituiu. A passagem lida com um grande erro, com uma grande transgressão cometida pelos filhos de Davi. Como já disse algumas vezes, os livros de Samuel não pretendem nos ensinar como viver. Os livros de Samuel ensinam como nós vivemos. Os livros de Samuel não pretendem nos ensinar como viver, mas como a gente vive. Histórias feias e trágicas que envolvem pecado, nós as conhecemos aos montes, infelizmente, tristemente e tragicamente. O Senhor confrontou Davi com seu pecado e anunciou que iria sim o castigar severamente. O profeta Natã, homem de Deus, foi o instrumento do Senhor para confrontar Davi, para expor o seu pecado, para expor a sua transgressão, bem como para participar Davi de que os erros que ele havia cometido teriam grandes e tristes e lamentáveis e trágicas consequências e repercussões. Davi precisará fazer a restituição quádrupla por haver roubado a esposa de Urias. Essa foi a palavra do profeta Natã para Davi. Você tirou uma vida e você vai perder 4 vidas dentro do seu núcleo familiar. A primeira prestação desse pagamento foi paga por Davi dias depois do seu erro, dias depois da sua aventura, dia depois do seu adultério e do assassinato que ocorreu mediante toda a sua orquestração. A primeira prestação desse pagamento foi cobrada quase de imediato, quando o bebezinho, filho de Davi com Batseba, faleceu. E a Escritura atribui, naquele caso, o falecimento do neném ao ilícito, ao erro que Davi cometeu. Agora, no capítulo 13 de 2 Samuel, Davi está prestes a pagar a segunda prestação da sua dívida. À medida que seus filhos, infelizmente, seguem seus passos e reproduzem suas escolhas. A passagem começa fazendo referência a alguns dos filhos de Davi, 3 especialmente. Fala-se de Aminon, o primogênito de Davi, fala-se de Absalão e fala-se de uma filha de Davi chamada Tamar. Rapidamente, sem rodeios, sem muito constrangimento, o autor participa a seus leitores que o filho primogênito de Davi, Aminon, se enamorou pela sua própria meia-irmã denominada Tamar. Rapidamente o autor sagrado informa seus leitores desse desejo mau, perverso, pervertido, corrupto, que o primogênito de Davi abrigava dentro do seu coração. O desejo de Aminon por sua meia-irmã Tamar, note que eu falei desejo, não amor.
São coisas completamente diferentes. O desejo de Aminon por Tamar era tão intenso que o homem se angustiou e ficou doentinho, pois não via chance de um dia ter algum tipo de relacionamento com a sua meia-irmã. E nesse momento da passagem, o autor sagrado introduz um personagem chamado Jonadab. Jonadab era sobrinho de Davi, ou seja, ele era primo de Aminon. Por consequência, era primo de Absalão, primo de Tamar também. Ou seja, Jonadab era gente de casa, gente da família, gente próxima. Diz a Escritura que Jonadab era homem muito sagaz. Sabe aquele tipo de pessoa, de gente esperta, de gente que é ágil e que tem capacidade de convencer e manipular pessoas? Jonadab era desse tipo, uma pessoa que tinha habilidade para manipular as pessoas, para agirem, para atuarem, para fazerem, para se absterem de fazer conforme a sua vontade. Admito que a menção da sagacidade de Jonadab me fez lembrar da descrição que o autor do Gênesis faz a respeito da serpente no Éden. O autor do Gênesis atribui sagacidade à serpente. Então reparem, notem que o Antigo Testamento associa o comportamento de Jonadab àquilo que provém do próprio Satanás. Comportamentos assim, gente manipuladora, gente com palavra envenenada, não é gente que conhece o Senhor. Não é gente que teve experiência com Jesus. É gente ímpia. É gente que ainda não nasceu de novo. Comportamentos assim são inadmissíveis dentro da igreja do Senhor. Jonadab não era crente, Jonadab não era pio, era ímpio. Meus irmãos, Jonadab resolveu falar com Aminon. E em vez de não estimulá-lo, Jonadab diz aquilo que encontramos no verso 4. Por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não mudirás? Aminon revela seu desejo por Tamar e Jonadab dá um conselho maldoso e envenenado no 5º verso. Deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. As palavras envenenadas de Jonadab penetraram o coração de Aminon. E ele começou a considerar, realizar aquilo que havia escutado. A sugestão de Jonadab pareceu razoável para Aminon, e ele resolveu fazer o que Jonadab sugeriu. A pergunta que eu endereço a vocês é a seguinte: quem você tem escutado? Você tem pedido conselhos para quem? Aliás, você pede conselhos? Você tem orientado a sua vida pelo que você escuta da parte do Senhor? Você tem orientado a sua vida por meio, através daquilo que você tem ouvido a respeito de pregadores fiéis da palavra do Senhor? Ou você tem tomado decisões baseado em conversas que você tem com gente ímpia e que não tem os valores do reino do Senhor? Quem você tem escutado? As palavras têm grande poder, as palavras podem edificar e podem derrubar, elas podem criar e podem destruir. Quais conselhos você tem valorizado? Infelizmente, tenho visto muitas pessoas se afundando no pecado por conta de acolherem palavras venenosas e ácidas em seus corações. Sei de mulheres que, por conta de uma palavra maldita que veio de cunhado ou de outra pessoa, começaram a desgostar do marido.
Sei de inúmeras outras histórias, você também conhece histórias desse tipo, e todas essas histórias são caracterizadas por um denominador comum. Sempre existe uma palavra maldita, sempre existe uma palavra ácida dirigida a outrem. Cuidado com as palavras que você escuta. Não dê ouvidos a pessoas como Jonadab, fingindo estar doente. Aminon atraiu a atenção de todos. Ele era o primogênito do rei. Todos gostavam muito dele. Ele fingiu-se de doente, atraiu a atenção de todos, e o rei foi ter com ele na sua casa. E durante aquela visita, Aminon fez a Davi, seu pai, um pedido estranho. Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Eu imagino que Davi tenha estranhado muito o pedido de Aminon. Todavia, resolveu atendê-lo. E imagino que Davi resolveu atendê-lo porque ele jamais imaginou que algo dessa natureza pudesse acontecer no seio da sua casa. Existem coisas que acontecem lá em casa que a gente nunca imaginou que poderia acontecer. Imagino que Davi estranhou aquele pedido. Mas ele jamais imaginou que uma história dessa pudesse acontecer. Por causa do pecado, do nosso pecado e do pecado alheio, coisas inimagináveis e indesejáveis podem acontecer na casa da gente. Diz a Escritura que depois de cozinhar, Tamar leva a comida até Aminon, e Aminon ordena que todos saíssem, com exceção da menina Tamar. A sós com a moça Aminon, revela o seu plano maligno. Verso 11, vem, deita-te comigo, minha irmã. Tamar recusa. E ela tenta, de todo jeito, de toda forma, persuadir, convencer seu irmão do óbvio. Verso 12, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura, meu irmão. Aminon ouviu o infeliz e pervertido primo Jonadab, mas não ouve o que a sua própria irmã tem para dizer. Cuidado com quem você escuta. Depois de um longo período imaginando, planejando e maquinando como ele poderia seduzir Tamar, Aminon a violentou sexualmente. Logo depois do ato sexual, logo depois da satisfação do seu desejo, diz a Escritura que Aminon sentia por Tamar uma aversão maior do que o desejo de outrora. O pecado sexual possui esse efeito, que a gente pode chamar, denominar de efeito bumerangue. A mesma coisa que vai prometendo grande prazer, excitação, realização, volta, causando morte. A mesma coisa que vai prometendo empolgação, volta, trazendo destruição. Aminon antes, quando olhava Tamar, era tomado pelo desejo, mas agora, depois do que ele fez, quando ele olha para aquela menina inocente, vítima da sua maldade, da sua crueldade, quando ele olha para ela, ele é cada vez mais convencido e conscientizado de que ele é um grande, desculpem a palavra, ele é um grande estuprador. Ele é um grande pecador. E ele não consegue olhar aquela menina, porque olhar para aquela menina é olhar para o seu próprio pecado. E a aversão que ele sente pelo que fez é maior do que o desejo de outrora, e ele não suporta aquilo. E sem consideração com ela, tomado pelo egoísmo, aquele homem coloca a própria irmã, filha do rei,
para fora de casa depois de ter a violentado. Levanta-te, vai-te embora. Mais uma vez, Tamar quer dar a Aminon algum juízo e diz: não faça isso comigo. Você já pecou contra mim, você vai pecar mais uma vez me lançando fora de casa. E Aminon não escuta aos pedidos, aos clamores de Tamar. O primogênito de Davi chamou o seu moço e deu ordens para que ela fosse colocada para fora e a porta fosse fechada. Repare que o pecado sempre envolve outras pessoas. O pecado contaminou Jonadab, que por sua vez contaminou Aminon, e Aminon coloca o seu servo dentro dessa trama tão suja, tão corrompida. Ele faz o seu servo colocar a menina para fora de casa. Pecado gera mais pecado. Como bem afirmou o salmista, um abismo chama outro abismo. O pecado tem a característica de ir contaminando e de ir comprometendo outras pessoas. A menina violentada não esconde a sua tristeza. A menina violentada não tenta ocultar aquilo que foi feito com ela. Ela é resiliente. Ela chora. Ela clama. Ela rasga sua túnica, símbolo de que ela era filha do rei, de que ela era virgem. O comportamento de Tamar é um comportamento de luto, e de fato, naquele dia, muita coisa morreu. Morreu a inocência da menina, morreu a confiança da menina no gênero masculino, morreu sua expectativa em relação ao futuro. A menina foi parar na casa de Absalão, seu irmão, que passou, desde aquele momento, a odiar Aminon, seu irmão, por aquilo que fez com Tamar. Os desdobramentos daquele abuso foram muitos, contudo quero destacar a reação de Davi, o homem segundo o coração de Deus, personagem que tem nos encantado durante os últimos meses. Quero chamar a sua atenção justamente para o que Davi não fez. A Escritura diz no verso 21 que o rei, ouvindo todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Davi ficou irado e não fez mais nada. Eu admito que tenho dificuldade com isso, com esse comportamento normal de Davi, pois Davi para mim é muita coisa, menos apenas um indivíduo normal. E ao agir normalmente, ao dar uma resposta tão carnal, tão humana, tão relaxada, Davi me decepciona, como decepcionou Tamar, como decepcionou Absalão, como decepcionou a todo Israel. O homem não fez nada, o homem não disciplina, o homem não repreende, o homem não chora, o homem não lamenta, o homem não se queixa. O homem não tenta reparar, o homem não tenta reconciliar. Fica irado. Apenas. Esse texto me provoca porque muitas vezes eu me comporto como Davi. Toda vez que você apenas se ira contra o comportamento de alguém e não faz nada para ajudar na reparação, na alteração da conduta, você está se comportando relaxadamente como Davi. O texto hebraico insinua que a passividade de Davi tem relação com o fato dele amar muito a Aminon, seu filho primogênito. Enfim, esse abuso tem muitos desdobramentos e nessa história outras repercussões virão. A vida seguiu em Israel. A vida prosseguiu como se nada tivesse acontecido. O assunto foi muito provavelmente interditado em Israel. Aquele assunto era de conhecimento de todos, mas ninguém falava sobre ele na hora do almoço de domingo. Quando a família se reunia para o almoço de domingo no Palácio de Jerusalém,
Todos se lembravam da história, mas ninguém fazia menções a ela. Passaram-se 2 anos assim, e chegou o tempo da tosquia das ovelhas em Efraim. Absalão foi ter com o rei e convidou o rei para ir ajudá-lo na tarefa pastoral. O rei recusou o convite, pois achava que seria muito pesado para Absalão receber tanta gente. De sorte que Absalão alterou a proposta feita inicialmente e diz: rei, pai, já que o senhor não vai, autoriza que Aminon, meu irmão, vá para me ajudar. Davi estranha. E ele diz, verso 26, por que iria ele contigo? Absalão consegue disfarçar e dissimular o seu ódio e convence o rei a autorizar a ida de Aminon para Efraim. Apesar de grande político, apesar de grande estrategista, Davi tem um grande defeito, que é também às vezes uma grande virtude. Tem coisas que são concomitantemente grandes virtudes e grandes defeitos. Davi, como qualquer homem, tinha aí algo que era em um momento uma grande virtude, em outro momento um grande defeito. Esse grande defeito, essa grande virtude de Davi era ouvir as pessoas. Davi ouviu bons conselhos, os conselhos de Abiatar, os conselhos de Natã. Davi ouviu os conselhos de Samuel, mas Davi também deu ouvidos muitas vezes para seus filhos. E todas as vezes que ele ouviu seus filhos, ou na grande maioria das vezes, as coisas não deram muito certo. Bem, a Escritura prossegue e diz para nós que ao saber da anuência do rei ao seu pedido, Absalão não tinha mais a preocupação de esconder o seu desejo e recomendou aos seus moços para que matassem Aminon assim que ele tivesse bebido todas. Assim que ele estivesse embriagado. A recomendação de Absalão para os seus moços foi essa: reparem no menino, quando ele estiver embriagado, eu quero que vocês o executem cruelmente, e não tenham medo, porque quem está pedindo isso sou eu, Absalão, muito possivelmente o futuro rei de Israel. O fato é que a história da luta pelo poder é uma história de intrigas, de lutas, de golpes e de mortes. A cobiça pelo poder faz ultrapassar todos os limites e princípios, e em meio à corrupção torna-se completamente desenfreada. E na história de Israel, a primeira vítima dessa luta pelo poder é Aminon. Seu erro com Tamar é vingado por Absalão, que seguramente se aproveitou do incidente para eliminar o mais perigoso concorrente ao trono, já que Aminon era o primogênito de Davi. Mais uma vez, o pecado contamina e prejudica outras pessoas. Os moços de Absalão agora são envolvidos no ódio de Absalão por Aminon e são os agentes da execução do mesmo. Meus irmãos, pecado se alimenta de pecado. Pecado se alimenta de pecado. A violação de Tamar alimentou a morte de Aminon. Absalão respondeu ao pecado de Aminon pecando. Davi perdeu seu filho Aminon por causa do pecado de Absalão, e Davi vai perder daqui a pouco seu filho Absalão por conta do seu próprio pecado. Pecado se alimenta de pecado. A notícia da morte de Aminon correu célere e distorcida. Chegou em Jerusalém a informação de que todos os filhos do rei faleceram, mas com o tempo a notícia correta chegou, apenas Aminon faleceu. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem muito grave, não é? E eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que a história de 2 Samuel capítulo 13 ainda não acabou. Ainda há abusos.
Ainda há pessoas que abrigam intenções pervertidas e impuras e sujas dentro de seus corações. Ainda há muitos pais que não corrigem devidamente os seus filhos. Todavia, quero encerrar essa reflexão lembrando o povo remido do Senhor, que há salvação em Jesus. Ainda a graça e misericórdia do Senhor. E a graça e a misericórdia do Senhor transforma e retoca as nossas vidas do estrago que o pecado fez em nós. O pecado prejudicou muito a gente, mas a graça do Senhor é muito maior, é muito mais insistente, é muito mais perseverante, é muito mais forte que o pecado humano. Ainda há muito abuso, ainda há pessoas que abrigam intenções impuras, mas quero encerrar essa reflexão lembrando vocês que ainda há esperança, ainda há graça, ainda há misericórdia da parte do nosso Deus e Pai, e essa graça é evidente em Jesus Cristo, que na cruz atraiu para si os nossos pecados. A Escritura afirma que aquele que não conheceu o pecado, fez-se pecado por nós. E ali no madeiro, Jesus Cristo reivindicou para si tudo aquilo que a gente já fez de errado. Tudo aquilo de errado que já fizeram com a gente. Todo o peso do pecado, toda a vergonha do pecado. Jesus Cristo reivindicou para si no Calvário, a fim de sofrer por nós a dor decorrente de uma história de abuso, a dor decorrente de uma história que envolveu uma situação assim. O Senhor já reivindicou na cruz, o Senhor já sofreu essa dor, de modo que hoje, pela fé, devemos e podemos reivindicar a graça, a justiça e a paz do Senhor sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus. Amém.